Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belle e hoje eu tô aqui pra falar de série coreana. Eu sei que vocês amam quando a gente traz aqui os nossos doramas, nossas séries da Coreia. Também, lembrando que, doramas podem ser referentes a outras produções asiáticas, mas normalmente eu falo aqui das coreanas. Eu vou deixar aqui nos cards uma playlist com todas as que eu já falei. Eu pretendo trazer mais vídeos aí de séries coreanas, porque eu já assisti muitas que eu não cheguei a falar aqui no canal, né? Então, quem sabe eu trago aí de alguns que já foram há muito tempo atrás, mas que eu acho que vale a pena aí falar com vocês sobre ele. Black Knight é a nova série da Netflix, que foi feita na Coreia. Ela é composta de 6 episódios, de mais ou menos uns 50 minutos cada um. Ela é protagonizada pelo Woo Bin, eu gosto muito dele, ele é um excelente ator. Ele é o melhor amigo do Lee Jong-suk, que é o meu ator favorito. Eles fizeram juntos School 2013, recomendo, é super legal. Essa série tem no Viki. E Black Knight é uma série distópica, com um futuro e pós-apocalíptico. Fazia um tempinho, assim, que eu não assistia muito série dessa vibe, e essa passa uma energia bem, assim, Mad Max. Pra quem gostou do filme, com certeza vai gostar. Eu vou falar agora, assim, no início sobre a série sem spoilers, como eu costumo fazer aqui, e quando eu for falar de revelações ali do final da trama e tudo mais, eu aviso você. Bom, basicamente, a história se passa num futuro onde a Terra foi atingida por um meteoro, e aí a série se passa muitos anos depois disso, uns 40 anos depois, mais ou menos. A península coreana ali, ela virou um deserto gigante. Aí são poucos sobreviventes, apenas 1% da população sobreviveu, e essas pessoas, elas são divididas em classes, né? Como toda boa distopia. A população que tem grana ali é dividida entre o distrito geral, o distrito especial e o distrito central, né? O distrito central, obviamente, onde ficam políticos e tudo mais. E também nós temos os refugiados, né? Que são pessoas que elas não têm um QR Code na mão, então elas não têm direito a estar nessa parte especial ali, né? Nesse grupo seleto de pessoas que recebem ar mais puro, né, e tudo mais. Só que o nosso protagonista, ele é conhecido apenas como 58, a gente não sabe qual que é o nome dele como pessoa, e ele é um entregador, né, ele faz parte ali de uma classe de funcionários, entre aspas, né, de pessoas que entregam mantimentos, né, para as outras pessoas. E eles têm essa profissão um pouco arriscada, porque eles passam ali por saqueadores, por pessoas que tentam roubar essa carga e tudo mais. E esse protagonista, que é o 58, ele é muito lendário, porque ele já enfrentou grupos grandes de saqueadores sozinho e tudo mais. Então, assim, ele é o brabão aí do rolê, e ele é uma inspiração para todo mundo. E ao longo da série a gente descobre que também ele ajuda os refugiados, então ele é um herói também para os mais pobres. Ele é um Robin Hood, e ele ajuda também, né, esses refugiados. Ele consegue levar oxigênio para eles, ele leva mantimento para eles, então ele é realmente tido como um herói ali. Só que também, como toda boa trama aí que envolve divisões populacionais e política e tudo mais, tem uma grande corporação por trás que meio que manda em tudo, e no caso dessa série é a Shamyeon, que ela é comandada por um senhor ali, e esse senhor tem um filho, né, o filho dele é o Ryo, e esse filho é bem aquele vilão que a gente não suporta, que ele não quer ajudar as classes mais pobres, ele é contra a integração, né, dos refugiados para junto com as outras pessoas que têm mais condições financeiras. Então, assim, para ele tem que matar todo mundo, todos os refugiados, e é isso aí, porque ele quer criar uma sociedade perfeita com gente que tem grana, né? Entre aspas, porque, né, nesse mundo distópico aí a galera meio que... Não é uma economia que nem a gente tem hoje, mas enfim, vocês entenderam como é que é a essência da coisa. Mas, em meio a essas duas tramas aí do nosso protagonista, que é o herói, e também do vilão, né, que não quer o bem da população, nós temos um jovem que é o Sa-wol. Ele sonha em ser um entregador, assim como o 58. Bom, a gente vai acompanhando a trama dele. Ele morava com uma garota que era tida como uma irmã mais nova pra ele, e com a Major, né, que também é uma personagem importante ali pra história. Ela trabalha ali, enfim, meio que num exército ali que eles têm, assim, uma divisão de defesa, assim. E ela, mais pra frente, vai ajudar, né, o nosso protagonista 58 a entender melhor quais são as verdadeiras intenções do Ryo, né, e até que ponto está ameaçando a população e tudo mais. Ela também é uma personagem importante pra história. Mas o Sa-wol, ele é um personagem interessante porque a gente vê bem aquela coisa do garoto que sonha em ser um herói, e daí a gente tem literalmente ali uma jornada do herói, né, todo o processo dele
ser treinado, dele encontrar um mentor, e o mentor dele vira o próprio 58. Então tem toda essa história ali sendo desenvolvida sobre ele e tal, porque ele vai entrar ali numa competição para ele conseguir ser o entregador, né? Porque acontece ali uma coisa com um dos entregadores, e eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso na parte com spoilers, mas acontece ali uma coisa com um dos entregadores e ele quer muito, né, tentar ser ali dos entregadores, então ele vai sendo treinado. Então, nesse momento a gente tem na série uma vibe quase assim Squid Game, assim, Round Six, né, como vocês preferirem, que ele tem uma competição ali entre eles, assim, quem é eliminado, tchau mesmo, assim, e é uma competição ferrenha, assim, uma vibe também meio Alice in Borderland, assim, e tal. Então, pra quem curte esse tipo de coisa, essa parte da série vai ser bem legal, ela é bem pro meio, assim, tipo, acho que é o 4º episódio, se não me engano, mas, assim, esse rolê ali da disputa entre eles ali pra ser o novo entregador é bem legal, assim, é uma ação super bem, assim, desenvolvida e tal. A série, ela tem toda essa atmosfera, como eu mencionei no começo do vídeo, bem Mad Max, assim, você vê deserto pra tudo que é lado, e, assim, mas eu uso interessante, assim, da ambientação, te dá essa energia, assim, meio claustrofóbica, assim, porque eu não mencionei no começo do vídeo, mas esse meteoro ali que atingiu a Terra e tudo mais, deixou o ar infectado, né? Então, a Xiaomi, que é essa grande empresa que meio que manda em tudo, ela meio que manda em tudo porque ela que fornece oxigênio para as pessoas, né? Então, cara, as pessoas, o que mais as pessoas precisam no mundo? De oxigênio, né, cara? Então, assim, eles exercem poder sobre as pessoas tendo esse controle sobre o oxigênio, né? Então, assim, a série basicamente fala ali, né, sobre toda essa questão de, obviamente, da distopia, né, e de como o 58 é um grande herói, que ele é um personagem super interessante e tudo mais, é bem Robin Hood e tal. Fala sobre a ascensão de um personagem a uma posição que é de importância, né, que é visto com admiração, né, um personagem que ele vem ali de uma situação que ele é um refugiado, ele não tem nenhum tipo de regalia, ele não tem nenhum tipo de privilégio, inclusive ele participa de um núcleo bem interessante com uns amigos ali, um dos atores, o que interpretou o Inútil, eu já vi ele em outros papéis, e gente, é impressionante como ele tem a mesma cara, tipo, ele fez Pinóquio de 2015, se eu não me engano, não vai fazer 10 anos essa série, ele tem exatamente a mesma cara que ele tinha em Pinóquio, eu fiquei chocada quando vi ele. Inclusive, Pinóquio, outra série muito boa, coreana, tem no Viki também, gente, recomendo muito vocês assinarem o Viki, tá? Poderia estar sendo paga pra falar isso? Poderia, mas eu tô falando de graça mesmo porque eu adoro o Viki. Tem muita série coreana muito legal lá. Mas enfim, né, ele tem ali aquele núcleo, né, sempre tem um núcleo sempre em séries coreanas tem um núcleo do grupinho de amigos. Isso é muito comum, assim, né? E no caso, o grupinho de amigos é o grupinho de amigos do Sunwoo. Então, assim, estão rolando ali uns mistérios que estão desaparecendo crianças, né? Então, o 58 se une com a Major, né, pra eles descobrirem o que tá acontecendo. Aí, aos poucos, eles vão desvendando os planos ali, quem que tá por trás e tudo mais. Então, como eu tava falando, a série, além de falar, né, dessa ascensão social dos personagens, dessa situação política e tudo mais, ela traz, né, essa ambientação realmente distópica e tudo mais, com personagens que muitas vezes eles têm visões diferentes das situações, mas de um modo geral eles querem um bem maior, né? O 58 e a Major, eles têm posicionamentos diferentes, mas eles querem um bem maior, que é o bem da população. Então é uma série que ela traz essa distopia, ela traz a jornada do herói, mas ela traz também essas questões políticas e tudo mais. Então é uma série bem interessante porque ela debate todas essas coisas. Eu gostei, eu achei os episódios com um comprimento interessante, é uma série coreana um pouquinho mais curta, né? Normalmente a gente vê séries de 8 ou 10 episódios, mas eu gostei bastante. A série, ela traz um desfecho, sim, no final da primeira temporada. Claro que a gente sabe que se for um sucesso muito estrondoso, tipo Round Six, eles vão trazer mais uma temporada porque fez muito sucesso. Não sei se é o caso, porque é o tipo de série que talvez não tenha tanta audiência assim como o Round Six. Assim, eu tô gravando isso, a série nem estreou ainda, né? Eu já assisti ela. Quer dizer, nesse momento que o vídeo saiu, a série já saiu, mas só que no momento que eu estou gravando o vídeo, a série ainda não saiu na Netflix.
Então, eu não tenho como, né, garantir com relação à audiência e tudo mais. Eu digo como a temática mesmo, talvez não dê tanta audiência quanto um Squid Game. Talvez não chame tanta atenção. E talvez Squid Game tenha dado muita audiência por ser muito impactante, assim, sabe? E eu não diria que Black Knight é tão impactante assim. Mas mesmo assim, é uma série que me prendeu bastante, assim. Eu achei ela interessante. Ela tem, como eu falei, um desfecho no final da primeira temporada. Então, assim, mesmo que ela não seja renovada, ela tem um final, entendeu? Então você pode assistir sem problema, porque você vai ter um final pra história. Assim, achei bem legal. Eu gosto de séries distópicas. Ela é inspirada numa webtoon. Eu não cheguei a ler a webtoon original. Pra quem não sabe, webtoons são quadrinhos, né? Que são muito famosos na Coreia e são feitos online, assim, né? Então, enfim, é uma webtoon muito famosa. Inclusive, logo no começo da série, a gente tem várias imagens das coisas que estão acontecendo desenhadas mesmo, assim. Mas, gente, de um modo geral, eu gostei da série. O Bin tá muito, muito, muito bem no papel, assim. É muito legal ver como ele cresceu, né, na carreira dele, assim. Ele é um excelente ator, eu gosto muito dele. Mas os outros personagens também não deixam a desejar. Todos são personagens interessantes, que eles têm um desenvolvimento legal, assim, sabe? Você vê que tem um background, claro que não são todos, né, porque, gente, né, uma série de 6 episódios não tem como desenvolver 100% do passado de todos os personagens, né, mas é legal porque a gente tem ali toda uma história, sabe. A série tem algumas questões, assim, que eu teria tirado, talvez, se eu fosse a roteirista da história, mas eu vou falar disso agora na nossa parte com spoilers, que eu vou entrar agora, eu vou falar do final, revelações aí sobre o enredo, então se você não quer saber o que acontece, vai lá assistir e volta aqui, porque eu achei que vale a pena, acho que vocês vão gostar. E é uma série curtinha, né, 6 episódios só. Então é isso aí, estamos entrando na nossa zona de spoilers. Bom, além de tudo isso que eu já mencionei que a série aborda, ela também aborda uma espécie diferente de população, que são os mutantes. O nosso Saul, que é o nosso protagonista jovem, ele é um mutante, né? E por isso, através disso a gente descobriu que esses mutantes são pessoas que são filhos de pessoas que trabalhavam numa mina, né? Filhos de mineradores. E aí eles têm uma mutação ali onde os ossos deles são feitos assim, tipo de metal, assim, sabe? Enfim, ele leva um tiro e daí, tipo, a bala não entra no crânio dele, né? Porque é um crânio de metal. Enfim. Isso vira uma questão ali ao longo da série, o fato dele ser um mutante e tal. A gente descobre que o Ryu, ele tem ali uma doença, né, que ele precisa ali de tipo uma transfusão sanguínea e tal. Então, isso é um dos motivos pelos quais aquelas crianças estavam sendo testadas, um motivo pelos quais o Saul, ele é sequestrado, né, depois o Saul vira o 5-7, né, um dos motivos pelos quais o 5-7 é sequestrado, né, e daí fazem ele meio que uma transfusão com ele, o Ryu e tal. Mas, assim, talvez essa parte dos mutantes eu teria tirado, assim. Porque não teve muito desenvolvimento, sabe? Tipo, a gente não sabe se tem outros muitos assim, ou se ele é uma criatura especial. A gente não sabe o que isso vai afetar na vida dele, a gente não sabe se ele é imortal por causa disso. A gente, sabe... É uma questão que, assim, ela faz sentido dentro da história, tá? Não vou dizer que ela não faz sentido, né? Ela faz sentido, é por isso que tava acontecendo os desaparecimentos, né? Tipo, tudo é ligado a essa questão dos mutantes. Mas só que eu não sei, talvez teria pensado em outra coisa, assim, porque eu achei que ficou muito solto ali. A sorte é que a série não é tão longa, daí não dá tanto tempo dela se enrolar nas próprias pernas, sabe? Tipo, talvez essa história de mutante, se tivesse mais episódios, teria virado uma galhofa. Ela faz sentido pra dentro da história, mas só que eu não sei, sabe? Eu não acho que foi uma boa escolha, sabe? Essa questão dos mutantes, porque eu acho que todo o resto da série ela é tão forte, sabe? Não sei se tinha necessidade de ter esse núcleo ali. Tipo, não o Saul, ele é um excelente personagem, não tô falando dele. Eu tô falando dessa questão de mutação mesmo, assim, do Ryu ter essa doença, dele ter que fazer Cara, eles podiam simplesmente fazer as coisas de maldade mesmo, sabe? Não precisava necessariamente ter essa questão ali de mutação e tal. Então, assim, talvez isso tenha sido um ponto que enfraqueceu um pouco a série, porque deu mais uma ramificada na história, sabe? Tipo, teve um negócio a mais que talvez não tinha essa necessidade. Mas, assim, de um modo geral, o 5-8 é um personagem muito interessante. Eu gosto muito do desenvolvimento dele. Eu gosto como a gente vê que ele realmente é o bonzão, assim, sabe? Ele é o cara que... ele sabe que ele é bom e ele não se pega pra trás, sabe? Tipo, ele faz as coisas mesmo e tudo mais. Muito bom eles colocarem essa união dele com a Major ali, que dá pra ver que eles tinham visões diferentes das situações, mas eles
queriam um bem maior, que era o bem da população, principalmente dos refugiados ali. E, cara, querendo ou não, essa série trouxe muito da realidade, né? Onde é muito louco que a gente vê que é uma distopia, né? Pós-apocalíptica, mas nós vemos tramas muito reais para os dias atuais, né? Que é uma parte da população ser beneficiada e a outra parte ser negligenciada, né? Principalmente naqueles momentos onde o Ryo toma atitudes contra os refugiados. Cara, ele deixou o Sawol passar pra final, né, ali da batalha para ser o novo entregador, só para reunir os refugiados no telão para assistir, para bombardear eles, cara. Isso foi de uma covardia, mano. Sério, eu fiquei muito, muito, muito triste nessa parte. Muito triste. Então, tipo, só que são atitudes que você imagina governantes de alguns lugares tomando, sabe? Então, assim, a população mais pobre sempre se ferra, sabe? E quando não foi ali no bombardeio, foi nas vacinas ali que eles deram vacinas infectadas pra dizimar mais uma parte da população. Então, assim, o Ryo, ele tava muito obstinado em acabar com a população mais pobre, né? E ainda deu um golpe de estado, né? Tipo, matou o próprio pai. Mano, sério, na verdade, assim, quem matou o pai foi o ministro da defesa ali e tal. Mas, porra, eles deram um golpe, né, cara? Então, assim, é muito interessante também trazer esse lado político. Claro que tem gente que não vai entender, tem gente que vai falar mimimi, porque, gente, quando a pessoa é analfabeta política, não tem muito o que fazer, entendeu? A pessoa é burra e ponto, sabe? Não tem muito que ajudar nisso, mas enfim. Mas, assim, muito interessante a série trazer esses debates, assim, é pertinente, é importante trazer isso, mas mesmo assim a série não deixou de ter ação, não deixou de ter uma trama, não deixou de ter ali até alguns pontos de alívio cômico com os amigos, né, do Sawol. Então, assim, cara, eu gostei bastante da série, e ainda por cima a gente viu, né, que, como eu comentei mais no começo do vídeo, a Chanmyeon, que é a empresa, né, que meio que mandava em tudo ali, ela tava poluindo o ar. Por quê? O ar, ele estava naturalmente começando a ficar mais puro. Só que daí, se o ar fosse ficar mais puro, a população não ia mais depender da Chanmyeon. Então, que fique claro, quem tava fazendo isso era o Ryu, tá? Não era o pai do Ryu. O pai do Ryu, deu pra ver que ele tinha intenções positivas com relação à população. Mas o Ryu tava mandando ali caminhões pra poluírem novamente o ar, pra população continuar dependendo deles e do oxigênio deles, entendeu? É a questão de exercício de poder ali sobre os mais fracos, né? Os oprimidos e tal. E não só os refugiados, isso a população no geral mesmo, até a galera que tá ali nos distritos mais especiais e tal, dependia deles, porque eles que entregavam ali o oxigênio e tal. Então, eles exerciam esse poder sobre as pessoas, né? Poluindo novamente o ar, para as pessoas continuarem dependendo deles, né? Porque se eles não dependessem mais deles, o poder deles ia diminuir consideravelmente, né? Eles não iam ter esse poder, não só financeiro, né? Mas poder mesmo, assim, né? Tipo, a presença e tal. Então, assim, é muito triste, porém muito real o que essa série aborda de uma forma distópica. Então, bem interessante a forma de abordagem que a série trouxe, assim. Gostei bastante. Como eu falei, talvez eu não teria colocado essa parte do mutante. Achei que deu uma enfraquecida ali numa trama. Mas, cara, eu gostei muito dos personagens, do desenvolvimento, do desfecho, né? No fim das contas, a gente teve um desfecho feliz. Conseguiram impedir ali o golpe. Um final bem La Casa de Papel, né? No fim das contas, ali, o vô, entre aspas, né? Que era quem estava sempre ali sendo meio que um mentor ali pro Sawol, ele era um amigo, né, do antigo presidente, ele antigo CEO da Chanwol, então ele sabia como que adentrava, né, ele explica que ele esteve ali dentro e ele que quis sair. Então, outro elemento interessante pra gente saber como que eles tinham descoberto como que invadiria, né? Mas, de verdade, assim, gostei da trama, gostei bastante, assim. Foi uma série que eu me mantive bem entretida, assim, pela história. Eu gostei que ela tem um desfecho, né? A gente tem um desfecho feliz, inclusive. Todo mundo ali é realocado ali pra dentro desse muro ali, né, desse universo onde as pessoas têm uma vida um pouco mais saudável. Eu gostei que a série teve um final e foi um final positivo. Então, comenta aí embaixo o que vocês acharam de Black Knight. Achei uma produção bem interessante. Vamos ver como é que vai ser o desempenho dela aí na Netflix. Mas eu curti. E o Bin tá muito, muito bem no papel dele. E é isso aí. Um beijo pra vocês e até a próxima.